A Assembleia Legislativa de São Paulo caça ex-deputado Arthur Duval, que vai ficar inelegível por 8 anos. Presidente Jair Bolsonaro volta a afirmar em discurso que a velha política acabou. Medida provisória do governo vai facilitar aumento do frete dos caminhoneiros. Suspeita de pesquisadores é que hepatite misteriosa que atinge crianças está associada à Covid. Depois de encerrar batalha por siderúrgica, a Ucrânia quer negociar troca de reféns com a Rússia. Mais de 10 pessoas morrem em acidente com caminhão no Mato Grosso. Ciclone atinge o Uruguai, provocando morte e destruição. E a neve chega a Santa Catarina no primeiro dia de queda intensa das temperaturas. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Como era previsto, a onda de frio intenso chegou ao Brasil. E a primeira queda de neve do ano foi registrada em Urupema, na Serra de Santa Catarina. A Defesa Civil do Estado está em alerta também para uma provável formação de um ciclone subtropical. Primeiro foi a chuva congelada na madrugada. E a tão esperada neve veio. Depois da chegada da primeira frente fria do ano, os visitantes e também moradores da Serra Catarinense e da cidade de Urupema puderam apreciar o fenômeno natural logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. As condições do tempo úmido e temperaturas entre -1 grau e -5 graus deixaram a neve dar o ar da graça no estado. Mas o que era só para ser bonito se transformou em alerta. A Defesa Civil de Santa Catarina está orientando os moradores do estado sobre as condições climáticas da semana. Mesmo com a queda acentuada nas temperaturas, o sistema pode se intensificar e ganhar características de tempestade tropical, com ventos sustentados em até 75 km por hora. Entre terça e quinta-feira, um ciclone subtropical se aproxima da costa do sul do Brasil e provoca ventos intensos em Santa Catarina, com rajadas que podem passar dos 100 km por hora entre o Planalto Sul, Litoral Sul e Grande Florianópolis Serrana. O risco para ocorrências associadas aos ventos é alto a muito alto nas áreas em laranja e moderado nas áreas em amarelo do mapa. Nas áreas em verde, o risco é baixo. Por conta da combinação de baixas temperaturas e ventos intensos, entre a tarde de terça e a manhã da quarta-feira, o frio deve ser ainda maior em todo o estado, com sensação térmica abaixo de -10 graus do extremo oeste aos Planaltos e de 0 a -5 graus nas regiões litorâneas e Vale do Itajaí. A tempestade subtropical Iacan está sendo monitorada pelos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil já está mobilizado, bem como as defesas civis estaduais e municipais. Também estão em alerta para possíveis emergências. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma tempestade avança sobre a ponte Rio-Niterói, encobrindo a estrutura até não ser possível enxergá-la em meio à neblina. O registro foi feito ontem, quando a cidade entrou em estágio de mobilização por conta do clima ruim. No total, foram contabilizadas 25 ocorrências em razão das chuvas. As imagens são impressionantes. Algumas pessoas chegaram a dizer que a ponte estava sendo engolida pela tempestade. A chuva castigou principalmente regiões da Zona Norte, onde foram registrados até mesmo queda de granizo. A capital fluminense é uma das cidades do Brasil que passará por uma intensa onda de frio. O mau tempo deve continuar pela cidade pelo menos até sexta-feira, com termômetros marcando temperaturas mínimas de 17 graus. Por conta disso, a prefeitura montou um esquema especial para proteger pessoas em situação de rua e antecipou em um mês a campanha do agasalho para receber doações de roupas e calçados de frio em 3 centros municipais espalhados pela cidade.
Além disso, as unidades funcionarão 24 horas por dia para atender pessoas em situação de rua e encaminhá-las aos abrigos da Prefeitura. E o Uruguai declarou alerta meteorológico devido a ventos e chuvas muito fortes que deixaram pelo menos uma pessoa morta e milhares de casas sem eletricidade na capital, Montevidéu. O ciclone subtropical Yakan atinge o país sul-americano com rajadas de até 100 km por hora. O alerta laranja, o segundo em gravidade do esquema uruguaio, foi emitido para a metade sul do país, embora as condições climáticas tenham se deteriorado, especialmente nos departamentos de Maldonado e Rocha, na costa atlântica. O Sistema Nacional de Emergências do Uruguai conta com centros de evacuação na região para receber as famílias que optaram por deixar suas casas até que o risco diminuísse, principalmente os residentes à beira-mar. As rajadas de vento de até 98 km por hora produziram ondas de vários metros que invadiram a Avenida Costeira, deixando carros encalhados em Punta del Este, que fica a cerca de 100 quilômetros a leste de Montevidéu. O SINAI já havia alertado no fim de semana para o agravamento das condições climáticas com chuvas fortes, ventos fortes e persistentes e queda de temperatura, principalmente na faixa litorânea. Na noite de segunda-feira, o vento derrubou uma árvore em uma casa no norte de Montevidéu e matou um morador de 24 anos. Até o meio-dia desta terça-feira, cerca de 24 mil casas sofreram quedas de energia devido à tempestade. O ciclone subtropical também mantém a costa da Argentina e o sul do Brasil em alerta. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, no estado de Santa Catarina, a tempestade produziu temperaturas frias e fortes nevascas e alertou que as condições continuariam a se deteriorar na quarta-feira. Agora vamos conferir quantas vacinas contra a Covid o Brasil aplicou até o momento. 435.312.095 doses. Em relação às de reforço, que são a terceira e a quarta doses, já são mais de 92.236.000. A Ucrânia quer negociar troca de reféns com a Rússia. E ainda, medida provisória do governo vai facilitar aumento do frete dos caminhoneiros. O governo mudou a regra para facilitar o aumento do frete dos caminhoneiros quando o preço do diesel subir muito. O presidente Jair Bolsonaro editou nesta terça-feira uma medida provisória que altera a lei que trata da tabela do frete pago a transportadores de carga. A tabela do frete apresenta aos caminhoneiros valores mínimos de referência para o transporte de cargas, levando em consideração fatores que vão desde a remuneração do motorista, os gastos com seguro e as despesas com combustível. Desde 2018, a lei previa a revisão semestral do valor do combustível considerado na tabela, além da revisão extraordinária desse custo, sempre que identificado reajuste no preço do diesel igual ou superior a 10%. Segundo o Ministério da Infraestrutura, a medida provisória editada por Bolsonaro nesta terça-feira estabelece que essa revisão extraordinária passará agora a ser feita sempre que identificado aumento igual ou superior a 5% no valor do diesel. Em comunicado, a Secretaria-Geral da Presidência da República aponta que a mudança visa atenuar o impacto da alta dos combustíveis sobre o setor de transporte rodoviário de cargas. E com os preços congelados desde o dia 11 de março, a gasolina é mais um grande problema para o governo tentar resolver. Segundo a Abicom, a associação que reúne pequenos e médios importadores de combustíveis, o preço está defasado em quase 20% em relação ao mercado internacional. Se a Petrobras decidir repassar toda a diferença, o aumento para o consumidor seria da ordem de R$1 por litro. Em dia de forte desvalorização da moeda norte-americana no exterior, o dólar fechou nesta terça-feira negociado abaixo de R$5, com os mercados avaliando a possibilidade de alívio nas restrições de combate à Covid-19 na China. O recuo foi de 2,14%,
e o valor ficou cotado em R$ 4,94 na venda. Já a Bolsa de Valores subiu 0,51%, com 108.789 pontos. A economia do Brasil cresceu 1,5% nos 3 primeiros meses do ano. O que mais influenciou o número divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas foi o setor de serviços. Pelos dados desta prévia do PIB, o consumo das famílias aumentou quase 13,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E com a chegada do frio, a cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, começa a se preparar para uma temperatura que não é muito comum na cidade. A previsão para amanhã é de apenas 6 graus. A estação mais fria do ano ainda não começou, mas já foi dada a largada para os jogos de inverno. Em campo, gorros, luvas, cachecóis. Os casacos saíram do guarda-roupas junto com o time dos cobertores. Esta é a primeira grande frente fria que chega no estado. E a pergunta que não quer calar é: você está preparado para as baixas temperaturas que estão por vir? Acho que não, né? Muito frio, muito frio, muito frio mesmo. Olha, eu tô amando, gostando demais. Né? Dourados é um lugar que tem bastante blusa de frio, coisas lindas, então aproveitamos a gente ficar mais elegante um pouquinho também, né? Na quarta-feira, a temperatura deve cair ainda mais aqui em Dourados. A mínima prevista é de 6 graus e a máxima não deve ultrapassar os 17. Existe, inclusive, a possibilidade de geada em algumas cidades da região sul do estado. Enquanto uns reclamam do frio, tem também quem aproveita o clima para garantir uma renda extra. Essa semana prepara bastante o aquecimento devido a geada que vai ter, né? E a gente está aqui esperando os clientes. O frio desta vez não vem acompanhado de chuva, mas parece que veio para ficar. A semana toda deve permanecer com temperaturas abaixo dos 10 graus. O parlamento da Finlândia autorizou hoje o governo a fazer parte da OTAN. O pedido deverá ser feito até o fim de semana, junto com a Suécia, mesmo com a oposição da Rússia. E a batalha mais dramática da guerra na Ucrânia terminou com o resgate de 265 militares que resistiram por mais de 2 meses na siderúrgica em Mariupol. O governo está negociando agora a retirada de mais combatentes na região. A retirada dos 265 combatentes foi ontem à noite por ônibus cedidos pelos russos. 53 gravemente feridos foram levados para Novazovsk, uma cidade ucraniana controlada por separatistas pró-Rússia desde 2014. Lá devem receber tratamento médico. Os outros foram para Oleniska, uma outra cidade ucraniana que está nas mãos dos russos. O anúncio foi feito pela vice-ministra ucraniana da Defesa. Em um vídeo divulgado pela pasta, ela garantiu que a volta deles para território controlado pela Ucrânia vai depender de uma troca de prisioneiros e que a operação de resgate continua. Antes da retirada de ontem, a estimativa gerava em torno de 600 combatentes. Com pouca água, comida e munição, eles resistiram por mais de 2 meses aos ataques das tropas russas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também se pronunciou sobre o assunto. Esperamos salvar a vida dos nossos rapazes, entre eles estão gravemente feridos. Eles estão sendo tratados. A Ucrânia precisa de heróis ucranianos vivos. Esse é o nosso princípio. Após conquistar esse último foco de resistência, a Rússia agora domina por completo a cidade de Mariupol e uniu os territórios controlados no leste e no sul da Ucrânia. Enquanto a batalha segue intensa, segundo a inteligência ocidental, o próprio presidente russo Vladimir Putin estaria tomando as decisões militares. Em uma reunião dedicada ao setor petrolífero, Putin disse ainda que Moscou deve reorganizar seu setor de energia diante das sanções europeias. Ele ainda minimizou o impacto das sanções na economia russa. As investigações sobre o acidente aéreo que ocorreu na China no dia 21 de março apontaram que o desastre foi causado propositalmente. As informações sobre o acidente foram relatadas pelo jornal norte-americano Wall Street Journal.
Os dados de voo indicaram que alguém, na cabine da aeronave, derrubou intencionalmente o avião chinês. Segundo as investigações, o Boeing 737-800 estava viajando em alta altitude quando de repente caiu em uma posição quase vertical e colidiu contra uma montanha em alta velocidade. A caixa preta que foi recuperada sugere que as entradas nos controles empurraram de maneira proposital o avião para o mergulho fatal. Mas a apuração dos especialistas mudou o foco para os pilotos e acrescentou a possibilidade de que alguém no avião poderia ter invadido a cabine e derrubado deliberadamente. O relatório preliminar, que é um documento obrigatório que o país de origem da companhia aérea deve apresentar em até 30 dias após a queda, não havia apontado nenhuma possível causa para esse tipo de queda, o que gerou críticas por parte de especialistas. O avião, que fazia uma viagem de Kunming para Guangzhou, tinha 132 pessoas a bordo e todas ficaram mortas no acidente do dia 21 de março. E veja a seguir, acidente em estrada provoca mais de 10 mortes em Mato Grosso. E ainda, pesquisadores suspeitam que a hepatite misteriosa que ataca crianças está associada à Covid. Onze pessoas morreram nesta terça-feira em um grave acidente envolvendo um ônibus de viagem e uma carreta na BR-163 na cidade de Sorriso, em Mato Grosso. A Polícia Rodoviária Federal informou que há outras vítimas em estado grave. O ônibus com 45 passageiros a bordo saiu de Cuiabá com destino a Sinop, cidade a 503 quilômetros da capital. A colisão ocorreu no trecho final do percurso entre Sinop e Sorriso. Segundo a apuração da perícia, marcas de frenagem deixadas pelo ônibus em uma das pistas indicam que o coletivo invadiu a pista contrária. As informações iniciais apontam que o motorista tenha dormido enquanto dirigia. Após a batida, ele ficou preso às ferragens e acabou tendo um braço amputado. Ele está em estado grave. Já o motorista da carreta teve lesões leves. As vítimas foram socorridas por equipes de resgate da concessionária Rota do Oeste e pelo Corpo de Bombeiros. Um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas também foi encaminhado para o local para ajudar no resgate dos sobreviventes. Segundo o chefe da Polícia Rodoviária Federal, esse provavelmente foi um dos maiores acidentes já registrados no trecho. 26 municípios amazonenses estão em situação de emergência e outros 31 em alerta por conta da cheia dos rios, que vem afetando a vida dos moradores da região. Os municípios em situação de emergência já receberam o reconhecimento legal de que estão passando por uma situação anormal provocada por desastres, de acordo com a Defesa Civil. 2 municípios da região entraram em situação de atenção. Essa classificação é dada quando existe o risco de um evento meteorológico ou hidrológico com inundações ou fortes chuvas acontecerem a qualquer momento. Para evitar maiores danos, a Defesa Civil está formulando um plano de ação para coibir a ameaça. Outras 31 localidades estão em situação de alerta sobre um perigo a curto prazo. Essas regiões estão sendo monitoradas em tempo real através de estações que medem a quantidade de chuva e o nível dos rios. Até o momento, mais de 229 mil pessoas foram afetadas pelas inundações. Um auxílio enchente, que destina R$ 300 para famílias prejudicadas diretamente pelas inundações, foi criado pelo governo estadual para tentar conter os danos. O benefício é destinado para pessoas com renda familiar de até 2 salários mínimos que residem em algum dos 26 municípios que decretaram situação de emergência. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 229 mortes e 26.386 novos casos. Dos mais de 30.728.000 diagnósticos, mais de 29.746.000 pessoas se recuperaram e 290.000 seguem em acompanhamento. Casos de hepatite aguda em crianças podem estar relacionados à Covid-19.
A doença misteriosa já foi registrada em pelo menos 20 países do mundo. A criança aparentemente saudável um dia acordou com marcas de alergia e no outro despertou com a parte branca dos olhos amarelada. A família logo levou a menina a um hospital nos Estados Unidos e lá o quadro evoluiu de forma assustadora. Ela começou a tremer, ficou fraca, não conseguia sustentar a cabeça. Não parecia minha filha. Foi o que disse em entrevista Kelsey Schwab, mãe de Belan, a menina americana de apenas 2 anos de idade, diagnosticada com hepatite severa. Mas como ela e outras crianças chegaram a esse ponto é o que a comunidade médica tenta descobrir, desde o surgimento dos primeiros casos da doença na Europa. Não há barra E ou não há tracinho E, é essa hepatite chamada nos meios não médicos de misteriosa ou a nova hepatite. Então é uma hepatite que não é não A, não B, não C, não D e não E. Ou seja, não é nenhum dos tipos da doença conhecidos até agora, mas já atingiu cerca de 350 vítimas em pelo menos 20 países. Mas agora um artigo publicado na revista The Lancet revela que a doença pode estar relacionada com a Covid-19 e com o adenovírus, que são vírus que costumam causar sintomas gripais ou gastrointestinais. Os pesquisadores das áreas de gastroenterologia e hepatologia mostraram que uma infecção anterior ou atual por Covid-19, seguida de outra por adenovírus, deixa uma espécie de reservatório viral no trato intestinal. A hipótese é que após infecção por Covid, a infecção por adenovírus cause essa alteração que vai fazer uma lesão hepática, por isso a hepatite, que então a hepatite é a inflamação das células hepáticas, as células do fígado, e quando evolui para a hepatite fulminante, então essa é a preocupação, foram esses casos que chamaram a atenção, né? Hepatite fulminante significa uma morte maciça dos hepatócitos, das células do fígado, e isso pode levar à morte. O vírus da Covid-19 foi encontrado em 18% dos casos analisados no Reino Unido. A maioria das crianças não estava na faixa etária para tomar a vacina contra o coronavírus. Outro estudo da Organização Mundial da Saúde mostrou que 70% das crianças que tiveram a doença tinham sido infectadas pela Covid pouco tempo antes. Aqui no Brasil, até o fechamento dessa reportagem, havia pelo menos 40 casos suspeitos, mas o número pode ser maior. No último final de semana, a doutora Daniela atendeu mais uma possível vítima. Não está notificado ainda, então não posso falar sobre, mas um bebezinho de 1 ano e 4 meses que os pais tiveram contato no feriado do dia 21 de abril com um amigo que mora na Alemanha. E 4 dias após, a criança abriu com um quadro de diarreia. Diarreia é só um dos sintomas da doença que acomete crianças e adolescentes de até 16 anos de idade, mas principalmente quem tenha até 5. E além da diarreia, o paciente pode apresentar vômito, irritação na pele, dores, mal-estar, mudança na coloração da urina e das fezes, olhos amarelados e febre. E nós, médicos, temos consciência que pode ser que o número de procura ao pronto-socorro aumente pelo medo da população. A doença já tirou a vida de mais de 10 crianças no mundo e praticamente a mesma quantidade precisou de um transplante de fígado. Foi o caso da pequena Belan, que recebeu o órgão de um adolescente de 16 anos e se recupera bem, como relatou a mãe dela. Começou a brincar, a falar um pouco mais. Chegou até a pedir comida e suco. Grandes conquistas da pequena guerreira que venceu o inimigo que ainda desafia a ciência. E veja a seguir: a Assembleia Legislativa de São Paulo caça o mandato do deputado Arthur Duval. E veja também: governo lança campanha para incentivar o aumento da doação de leite materno.
O presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira de uma cerimônia de inauguração da duplicação da BR-101 em Sergipe e da conclusão dos acessos à ponte sobre o Rio São Francisco. Em entrevista, Bolsonaro afirmou que a velha política ficou para trás. A obra do governo federal foi realizada entre as cidades de Propriá e Capela, localizadas perto da divisa com Alagoas. O trecho inaugurado hoje é o primeiro dos 5 lotes de um empreendimento que conta com investimento estimado em 203 milhões de reais. A duplicação da BR-101 permitirá a expansão econômica e a redução de custos de transportes, o que poderá favorecer uma maior integração da região Nordeste com os grandes centros consumidores. Após a cerimônia, o presidente falou sobre a vocação do Nordeste para o agronegócio, algo que, para ele, foi potencializado com a política de assentamento que tem sido adotada no país. Bolsonaro, ao lado do ex-presidente e atual senador do estado do Sergipe, Fernando Collor, declarou também que o país está se libertando cada vez mais da velha política brasileira. Mais do que uma obra entregue hoje aqui, 120 quilômetros de duplicação da BR-101. A satisfação de cada vez mais ver o nosso povo se inteirando e conhecendo a política nacional. Ver cada vez mais o interesse de vocês pelo destino da nossa nação. Vê-los também cada vez mais se libertando da velha política brasileira. O presidente encerrou seu discurso alavancando temas como Deus, a pátria, família e a liberdade. Dizer a vocês que nós temos hoje um governo que acredita em Deus, que respeita os seus policiais e os seus militares, que defende a família e deve lealdade ao seu povo. Eu agradeço a Deus pela minha vida e pela missão de estar à frente do Executivo Federal. Enquanto Ele me der forças, farei o possível e o impossível pelo nosso país. O ministro Edson Fachin afirmou hoje que o Tribunal Superior Eleitoral pretende trazer ao Brasil mais de 100 observadores da União Europeia para acompanhar as eleições. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral insiste desde o começo do mês em garantir a vinda de observatórios internacionais. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro é contra a iniciativa, chegando a fazer pressão ao Itamaraty para evitar os convites. Na manhã desta terça-feira, o ministro também anunciou a criação de uma rede para garantir a vinda ao Brasil de observadores da União Europeia. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, o Parlamento do Mercosul e a Rede Mundial de Justiça Eleitoral estão entre os convidados. E o TSE anunciou nesta terça-feira uma parceria com o Telegram, que prevê a criação de um canal oficial do TSE no aplicativo de mensagens para a divulgação de informações oficiais sobre as eleições deste ano. Além disso, a plataforma assumiu o compromisso de criar um robô para tirar dúvidas de eleitores e desenvolver um meio de marcar conteúdos considerados desinformativos. De acordo com o TSE, a parceria é a primeira do mundo de um órgão eleitoral que envolve cooperação e ações concretas com o Telegram, e o acordo tem validade até 31 de dezembro deste ano. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou nesta terça-feira a cassação do mandato do ex-deputado estadual Arthur Duval. A votação foi unânime e ele perderá os direitos políticos por 8 anos. A cassação foi aprovada por todos os 73 deputados que participaram da sessão. Dessa forma, a votação foi encerrada com 73 votos para sim e 0 voto para não, e nenhuma abstenção. Para ter um mandato cassado, era preciso 48 votos entre os 94 deputados estaduais da Alesp. Segundo a lei da ficha limpa, o ex-deputado perderá agora os direitos políticos por 8 anos. A aprovação ocorreu em sessão muito curta para os padrões do Poder Legislativo paulista e em pouco mais de 1h30 foi decidida.
Arthur Duval era alvo no colegiado de 21 representações, pedindo a cassação por quebra de decoro parlamentar após dizer frases sexistas contra mulheres refugiadas ucranianas. Ao anunciar o resultado da votação, o presidente da Casa, Carlos Eduardo Pignatari, do PSDB, demonstrou a sua indignação sobre as declarações do ex-deputado e afirmou que a Câmara Paulista não deve aceitar atitudes como esta. Eu fico muito triste ainda, no ano que nós estamos, nesse estado que nós estamos, da gente ouvir ainda sobre assédio, sobre machismo, sobre sexismo, sobre qualquer atitude, não só contra as mulheres, mas contra crianças, contra os nossos idosos. Eu espero que nós possamos, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, poder dar um grande exemplo de aqui isso não irá acontecer. Disse isso no meu primeiro dia, que será punido com rigor. Arthur Duval é o primeiro deputado cassado pela Alesp em mais de 23 anos. O último parlamentar que havia sido cassado pelo Legislativo Paulista foi o ex-deputado Hanna Garibe, em 1999, que era acusado de fazer parte da chamada máfia dos fiscais da cidade de São Paulo. Durante cerimônia no plenário do Senado nesta terça-feira, o Congresso Nacional publicou a emenda constitucional que aumenta de 65 para 70 anos a idade máxima para que alguém seja indicado aos tribunais superiores. O texto foi construído após acordo entre parlamentares da base aliada e o Palácio do Planalto. As doenças cardiovasculares, como o infarto e o acidente vascular cerebral, são as principais causas de morte nas Américas. A hipertensão arterial é responsável por mais de 50% delas. Viviane tem 52 anos e um bom histórico de saúde. Sempre teve hábitos saudáveis em relação à alimentação e prática de esportes. Cigarro e álcool estiveram longe da vida da atendente. Mesmo assim, ela sofreu um acidente vascular cerebral durante uma cirurgia odontológica. Segundo a pesquisa que fizeram, foi a hipertensão do pescoço durante a cirurgia que eu tive. Durante 8 horas eu tive ele hiperestendido, então formou um coágulo na carótida e subiu para o cérebro. Por conta do AVC, Viviane tem dificuldades para se locomover. O lado esquerdo do corpo ainda está semi-paralisado. Para andar, ela precisa da ajuda de uma bengala. Hoje ela faz exercícios de fisioterapia para voltar a ter uma vida normal. A mão esquerda não mexe, então eu tenho assim, uma tábua auxiliar com um prego de aços inoxidável para poder cozinhar, porque eu gosto muito de cozinhar, então eu consegui minha vida dessa maneira, me reinventando. A Viviane foi pega de surpresa, mas em alguns casos os sintomas da hipertensão aparecem quando a pressão sobe muito. Dores no peito, na cabeça, zumbidos no ouvido, fraqueza e tonturas e sangramento no nariz. A grande maioria dos casos é absolutamente silencioso, né? É absolutamente silencioso. Você vai ver sintomas quando a pessoa tem picos altos, então faz 18, né, 180 de pressão, 200 de pressão. Às vezes a pessoa tem dor de cabeça, tontura, mal-estar, sangue no nariz, mas a maioria das vezes é uma doença absolutamente silenciosa, porque ela vai subindo lentamente, o corpo vai se acostumando com esse setup mais alto e a pessoa não sente nada. Ao contrário, quando você abaixa é que ela sente mal-estar. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro e olhos e pode causar paralisação dos rins. Essa doença é herdada dos pais em 90% dos casos. Mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial, entre eles fumo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, grande consumo de sal, níveis altos de colesterol e falta de atividade física. A incidência aumenta com a idade. É maior entre homens com até 50 anos e entre mulheres acima de 50 e em diabéticos. A gente acaba tendo a obrigação de cuidar desses pacientes com 50 anos, porque eles já têm a manifestação grave das doenças. Mas a hora de evitar essas doenças é desde a infância. A pressão alta não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlada. Somente o médico pode determinar o melhor método para cada paciente. Muitas vezes o doente deixa de tomar medicamento com controle adequado só
de mudar o estilo de vida. Acho que esse é o ponto maior. É bom quando você no consultório orienta o doente adere a isso e ele percebe como tira ou praticamente reduz a quase nada o medicamento e como funciona mudar o estilo de vida, não só pela hipertensão, mas pelo conjunto de benefícios que você vai ter, obviamente, para o teu corpo, pensando aí pelo menos médio e longo prazo. Hábitos que, segundo Viviane, foram fundamentais para que ela pudesse sobreviver ao AVC. Tem como você se fortalecer, como era o meu caso, que eu fazia há 22 anos de academia, eu era bem forte, então segurou porque senão eu teria morrido mesmo. Eles me deram 2% de chance de vida só na época. Então, pelo seu hábito de não fumar e praticar exercício, é o que te manteve vivo? Isso me ajudou muito. Quer dizer, você nunca fumar na vida e praticar exercício físico foi fundamental para você estar bem hoje? Com certeza. Isso me fez sobreviver e estar aqui conversando com você hoje. Medicamentos comuns para o tratamento de dores na região lombar podem, na realidade, converter o trauma provocado por uma torção em uma doença crônica. A afirmação vem de um estudo realizado nos Estados Unidos. Mais de 2.000 pessoas com fortes dores nas costas foram estudadas. Desse número, 460 que evoluíram para uma dor crônica. Aquelas que tomaram um anti-inflamatório não esteroide tiveram quase o dobro da probabilidade de desenvolver dor nas costas crônica quanto as que tomaram outro remédio. O trabalho teve início quando os pesquisadores começaram a procurar marcadores moleculares no sangue que pudessem prever quais dos pacientes teriam dor que diminuiria em pouco tempo e quais teriam dor persistente. Para realizar o experimento, o grupo tinha amostras de sangue de 98 pessoas colhidas em 2 momentos diferentes. O primeiro quando elas sentiram dor pela primeira vez e o outro 3 meses depois. O grupo que relatou o desaparecimento da dor teve uma inflamação rápida e intensa, fazendo os marcadores de inflamação diminuírem no decorrer dos 3 meses seguintes. Aqueles em que a dor persistiu não tiveram essa reação. O uso de anti-inflamatórios não é prejudicial no curto prazo, mas o novo estudo, embora não comprove que o uso de longo prazo é prejudicial, revela que esses fármacos não trazem benefícios à saúde. Alguns especialistas médicos recomendaram a cautela na interpretação dos resultados e recomendam que as pessoas comecem a realizar o tratamento com exercício, fisioterapia, tratamento de calor ou massagem, evitando assim o uso de medicamentos analgésicos. O governo lançou hoje uma campanha que dá mais atenção aos recém-nascidos. A intenção é aumentar a doação do leite materno. A Luana é mãe de primeira viagem e está aprendendo a importância da amamentação e tem ajudado outras mães que não puderam amamentar os filhos. Ela conta que o processo de doação de leite materno é tranquilo. Você entra em contato pelo 136, eles vão até a sua casa com os potes de leite, eles te fazem toda a orientação de como você fazer essa ordenha, manual ou por bomba, ou como manter as bombas esterilizadas e como que você tem que fazer datar os potes para estar fazendo o melhor aproveitamento do leite. A campanha deste ano é para manter o ritmo de aumento de doação de leite materno no país. Dados do Ministério da Saúde apontam que nos últimos 2 anos houve um aumento de 7% de doações. No entanto, o quantitativo representa apenas 54% da real necessidade do leite humano no Brasil. Para a secretária de Atenção Primária substituta, a campanha é importante para que haja cooperação entre as mulheres. Aquela mãe que, além de tudo isso, doa o leite materno, realmente é um ato de solidariedade, é um ato de empatia com aquelas mães que, por algum outro motivo, teve um bebê de baixo peso, teve um bebê prematuro e que precisa daquele 1 ml, 0,5 ml. E eu me lembro espremendo o meu peito para sair 0,5 ml e não saía. Mas tem gente que tem, né? E doar é esse ato de solidariedade.
No ano passado, foram distribuídos cerca de 168 mil litros de leite para 237 mil bebês recém-nascidos. A meta para 2022 é ampliar essa oferta em 5%. O Brasil tem a maior rede de banco de leite humano do mundo e se transformou numa referência mundial. De acordo com a Fiocruz, são 225 bancos de leite e outros 217 postos de coleta. A expectativa é ampliar a infraestrutura. Para o governo federal, a campanha é importante, porque se tem doação, tem também economia no Sistema Único de Saúde. Quem conta é a Coordenadora Nacional de Saúde. O importante é a gente mostrar para as mulheres, né, que qualquer quantidade importa, que qualquer volume que ela consiga doar já é suficiente para a gente, né, garantir um alimento para um recém-nascido de risco que está numa unidade neonatal. Poder mostrar também, né, a capilaridade da rede, os pontos onde ela pode não só obter ajuda, né, se ela tiver dificuldades na amamentação, mas também a possibilidade de se vincular para realizar doações. A gente tem bancos em todos os estados, né, em todas as regiões do país, a gente tem uma rede muito capilar e a gente tem essa possibilidade que ela faça doação em qualquer uma dessas unidades, né, ou bancos de leite em hospitais, maternidades ou postos de coleta. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira, um ótimo descanso para você e até amanhã. Boa noite e fique na paz. Tchau.